As forças do Comando Central dos Estados Unidos concluíram sua última onda de ataques contra o Irã, que durou 90 minutos. Esta foi a segunda onda desde esta manhã, horário local. Isso depois que os Estados Unidos lançaram sua quarta noite de ataques contra o Irã, que afirma que mais de 30 civis foram mortos nos últimos dias. Teherã está prometendo responder com um ataque, abre aspas, defensivo e decisivo, após ter como alvo a infraestrutura militar dos Estados Unidos no Golfo. As Forças Armadas dos Estados Unidos diz que reestabeleceu seu bloqueio naval de navios que vão e vêm dos portos iranianos, alegando que o Irã atingiu 7 navios comerciais no Estreito de Hormuz na última semana. Bilal Sladini, da 24 News, traz as últimas informações. O frágil cessar-fogo entre Washington e Teherã está ruindo rapidamente. Durante a noite, as forças dos Estados Unidos realizaram a quarta noite consecutiva de ataques contra alvos iranianos, atingindo locais militares em todo o sul do país, enquanto o presidente Trump intensifica sua política de pressão. O Irã também está revidando e ampliando o conflito. O CENTCOM afirma que o Irã já atacou pelo menos 7 navios comerciais em uma semana. A Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, ameaçou bloquear mais rotas de exportação de energia no Oriente Médio. Recentemente, mísseis e drones iranianos atingiram Kuwait, Bahrein, Jordânia, Catar e Omã, com a Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, afirmando ter causado danos a bases e interesses dos Estados Unidos. Enquanto isso, o presidente Trump está aumentando sua ameaça de escalada. Vou deixar os alvos do setor de energia por último, mas no final vamos atingir os alvos do setor de energia. Sim, mas vamos atacá-los com muita força esta noite. Vamos atacá-los com muita força amanhã à noite. Vamos atacá-los com muita força na noite seguinte. E na próxima semana vai piorar para eles, pois vamos atingir as usinas de energia e as pontes. Vamos destruir todas as usinas de energia deles. Destruiremos todas as pontes deles, a menos que venham negociar. Trump já usou esse tipo de ameaça antes para pressionar por negociações. Isso mostra que os combates podem se expandir com graves consequências para Irã e países do Golfo, enquanto Israel segue fora dos confrontos. Autoridades israelenses acreditam que os Estados Unidos aumentam os preparativos para possível novo confronto militar em grande escala com o Irã. Durante a noite, os Estados Unidos também restabeleceram o bloqueio naval aos portos iranianos. Os preços do petróleo atingiram o maior nível desde a assinatura do memorando de entendimento devido ao aumento dos temores sobre o fluxo de petróleo pelo Estreito de Hormuz. Para comentar, estão aqui o correspondente Bilal Sladini e a correspondente sênior do Oriente Médio da I24 News, Ariel Oceran. Ariel, começamos com você. O que mudou nas últimas 24 horas e no que precisamos ficar de olho nas próximas 48 horas? Sim. O que mudou é que os Estados Unidos aumentaram o ritmo de seus ataques. Em vez de uma onda por dia, agora estamos vendo várias ondas por dia. Então, na verdade, essa escalada gradual continua subindo mais um degrau. Ainda há um longo caminho a percorrer até retornarmos às operações militares completas. Mas isso está muito mais próximo disso do que de um cessar-fogo completo sem ataques. Estamos falando de pelo menos 2 ondas de ataques, cada uma com mais de 1 hora de duração nas últimas 10 horas. E isso é muito diferente de onde estávamos na semana passada. O motivo pelo qual os Estados Unidos estão realizando ataques é porque o presidente Trump disse que a adesão ao memorando de entendimento com o Irã dependeria do desempenho do Irã. Um acordo baseado em desempenho. E o fato do Irã continuar a atacar navios no Estreito de Hormuz, apesar de ter-se comprometido a parar com isso, manter o estreito aberto e garantir a passagem segura, é isso que está motivando os ataques dos Estados Unidos. Então também é uma tentativa de enviar um sinal ao Irã de que os Estados Unidos não vão mais tolerar esses ataques iranianos a embarcações no Estreito de Hormuz, mas também uma tática de pressão para tentar trazê-lo de volta à mesa de negociações sob seus próprios termos. E Valéria, até agora Israel ficou meio de lado. Os Estados Unidos não querem que Israel se envolva até o momento. O Irã não atacou Israel, sinalizando que não quer que Israel se envolva. E quanto ao próprio Israel, quero dizer, o governo quer entrar nessa guerra com o Irã? E se quiser, como isso seria?
Israel espera que o Irã cometa um erro. Oficiais israelenses disseram na semana passada que aguardam um ataque iraniano ao território israelense. Assim, eles poderão se envolver nesta guerra, porque eles acreditam que há um trabalho que não foi concluído no Irã, ou seja, ainda existem alvos militares que devem ser atingidos no Irã. E eles também esperam que, com o esforço conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos, consigam impor muita pressão sobre o regime iraniano, inclusive no setor de energia, na infraestrutura e nas consequências económicas resultantes do bloqueio. O que significa que os israelenses querem mesmo aumentar esse conflito atual. Eles não acreditam que os iranianos, em nenhum momento com esse regime iraniano atual, vão fazer qualquer concessão, seja em relação ao programa nuclear, ao programa balístico ou ao apoio deles aos grupos armados, os atores não estatais na região. Só vai haver duas opções: ou uma conquista militar para eliminar essas capacidades dos iranianos, ou pelo menos com cada vez mais pressão militar, eles acabarão desistindo desses assuntos. E, Ariel, qual é o principal objetivo do Irã neste momento? Quero dizer, é os montanhas um ciclo de retaliações com os Estados Unidos? Eles vão aumentar a aposta? Qual é o objetivo deles agora? Voltar à mesa de negociações? Controlar o Estreito de Hormuz? Sim, então o principal objetivo deles é impor seu domínio sobre o Estreito de Hormuz. Agora, se eles tivessem conseguido demonstrar um pouco de paciência, teriam superado o período de 60 dias do Memorando de Entendimento, em que o Estreito deve permanecer aberto sem taxas. E no dia 61, eles poderiam ter imposto o seu controle sobre o Estreito, mas não tiveram essa paciência. E eles precisavam provar que não só controlam o Estreito, mas que podem atacar navios à vontade a qualquer momento. E foi isso que motivou essa retaliação americana. Então, o que eles estão tentando alcançar agora? Então se colocaram em uma situação difícil, porque ao atacar países árabes do Golfo, estão tentando pressionar esses países a pressionarem a Casa Branca para parar os ataques. Além disso, o grande plano deles é incentivar esses países a convencerem os Estados Unidos de que chegou a hora de sair desses países, que a presença americana só os coloca em perigo. Mas no fim das contas, eles querem mostrar que o Estreito de Hormuz é deles. Não haverá rotas alternativas próximas ao Omã. Eles são os donos do Estreito. Se eles estão tendo sucesso nisso, eu acho que o fato dos Estados Unidos estarem degradando as capacidades deles de impor seu domínio sobre o Estreito está dificultando esse objetivo. Então, eu acho que eles calcularam mal no início desse processo. Se tivessem esperado com paciência e seguido o jogo diplomático que dominam bem, o resultado poderia ter sido outro. E eles não estariam sendo submetidos não só a ataques diários, mas a ataques por hora por parte dos Estados Unidos, que estão continuamente degradando suas capacidades de impor seu domínio sobre o Estreito de Hormuz. Certo, e vamos falar sobre o que o Irã tem feito. O Irã lançou mísseis e drones contra bases militares dos Estados Unidos e o espaço aéreo de aliados na região, incluindo ataques noturnos no Bahrein, Kuwait e Jordânia. Os estados do Golfo estão interceptando os mísseis que chegam, continuando a defender seu território. Mas, até agora, eles estão evitando entrar diretamente em guerra com o Irã. Ariel, essa ainda é uma campanha militar contida ou estamos vendo o conflito se tornar cada vez mais perigoso e, essencialmente, se transformar em algo mais regional? Certo, então quer dizer, isso já é uma guerra regional, porque o Irã está atacando países da região. No entanto, diferente da Guerra dos 40 Dias, eles estão evitando atacar infraestrutura crítica nesses países, alvos civis. Eles estão se limitando a bases militares dos Estados Unidos nesses países, como no Kuwait e depois no Bahrein e na Jordânia. Isso não quer dizer que eles não continuem a atacar navios civis no mar, mas em termos de infraestrutura crítica, eles não estão atacando esses países no mesmo nível que vimos durante a Guerra dos 40 Dias. Então, isso dá a esses países um certo alívio, pois eles não precisam ficar sob a mesma pressão. Mesmo quando sua infraestrutura crítica foi atacada, eles não reagiram, pelo menos não publicamente, contra o Irã. Houve muitos relatos de que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos realizaram ataques clandestinos aqui e ali contra o Irã, mas nada em grande escala. E assim, quando o limite é mais baixo do que naquele período,
pode-se esperar que a resposta desses países continue a mesma. Mas eu acho que isso prova ainda mais para esses países que o Irã é uma ameaça constante para eles, mesmo que não ataque a infraestrutura deles. Que a qualquer momento o Irã pode decidir atacar esses países. Eu acho que esse é um momento de alerta para esses países e também pode explicar porque, por exemplo, a Arábia Saudita decidiu liberar suas forças para atacar os Houthis em Sanaa. Pois percebem que o regime iraniano está mais ousado. E apesar de continuarem, pelo menos para manter as aparências, sua política de apaziguamento com Teherã, eles veem que o Irã está mais ousado nessa nova realidade e está fortalecendo seus grupos aliados. Por isso, quer mantê-lo afastado em toda a sua fronteira. Então, sabe, em termos de forçar esses países a se envolverem diretamente, eles não chegaram a esse ponto nem quando sua infraestrutura crítica foi alvo. Então isso não vai acontecer agora. No atual cenário no Golfo, acredito que esse acerto de contas está se intensificando devido à agressão contínua do Irã. Então, Valer, para onde você acha que isso está indo? Estamos vendo uma escalada lenta. É mais provável que vejamos essa pressão continuar aumentando e depois voltar para a mesa de negociações, ou que a pressão continue aumentando até uma grande ruptura? Bem, tudo depende do Trump e da decisão dele, afinal de contas, porque o regime iraniano atual aparentemente não está disposto a fazer concessões ou abrir mão de nada em relação ao Estreito de Hormuz especificamente, o que é algo que os americanos não podem aceitar. Não é só o presidente Trump, acho que isso é um interesse americano. O livre comércio e a livre navegação marítima no mundo todo são coisas sobre as quais o governo americano, este, o anterior e o próximo, na verdade, não pode fazer concessões. Então, Trump, para abrir o Estreito de Hormuz militarmente, ele teria que intensificar ainda mais a escalada. Talvez até colocar tropas em algumas das ilhas lá, capturando essas ilhas. Ele mesmo ontem, na entrevista com a Fox News, disse isso. Uma vez que afastarmos os iranianos da costa no litoral do sul do Irã, um pouco mais distante, eles também poderão colocar tropas em algumas dessas ilhas que os iranianos estão usando atualmente para atacar navios. Quando os americanos controlarem essas ilhas, será muito mais difícil para os iranianos atacarem esses navios.